Olá, crianças! Então, vamos para a nossa aula de matemática dessa semana, a primeira. Vamos lá? Começando a unidade 6, então, vamos partir para a geometria. Dá para ver, né? Tá até desenhado algumas coisas aqui atrás. Então, geometria. E a gente vai começar com a geometria pensando na arquitetura das cidades, na arquitetura dos monumentos, para a gente reconhecer algumas formas geométricas que a gente tem no nosso cotidiano. Vamos ver? Então vamos lá. O conteúdo da unidade 6 está na página 210 até a página 219. Então essa é a nossa aula de matemática de hoje. Então vamos lá? Coloquem, por favor, a data no início dessa unidade, para a gente poder se basear com o tempo, tá bom? A geometria e a arquitetura pelo mundo. Então, observem essas imagens que tem na página 210, 211 aí na apostila de vocês, no livro de vocês. Então, tem aí Berlim, uma torre de TV. Temos um castelo da Inglaterra. Temos outro castelo da Alemanha e temos as pirâmides de Gizé, no Egito, tá? Então, todos esses pontos turísticos, vamos dizer assim, porque estão todos cartões postais, né? Se vocês olharem bem, vocês podem identificar algumas figuras geométricas aí presentes. Vocês conseguem identificar? E aí? Pensem. Então, a torre do castelo da Inglaterra tem o formato cilíndrico, por exemplo. As pirâmides do Egito são pirâmides de base quadrada. Em cima da torre do castelo na Alemanha, a gente tem o cone, né? Então vamos ver? Vamos aprofundar mais nesse assunto? Então vamos lá. Poliedros e corpos redondos na arquitetura mundial. Então a humanidade, desde muito tempo, constrói casas e edifícios. As obras arquitetônicas carregam características da região, do período histórico em que foram construídas, como o tipo de matéria-prima, o estilo, as formas utilizadas, tá? Como esses edifícios permanecem por muitas gerações, eles apresentam grande importância para a preservação da história da humanidade. Então, nessa unidade, a gente vai conhecer algumas obras arquitetônicas de vários países, e elas nos ajudarão a reconhecer e a conhecer a geometria espacial, tá? Então, vamos observar algumas obras arquitetônicas. Então, tem a sede das Nações Unidas em Nova York, a sede da ONU, nos Estados Unidos. O Museu da BMW em Munique, na Alemanha. Temos também o Centro Pompidou em Málaga, na Espanha. A Biosfera de Montreal, no Canadá. A aldeia de Alberobello, em Puglia, na Itália. O Museu do Louvre, na cidade de Paris. Pensando nisso que a gente viu, eu quero que vocês pausem o vídeo e respondam a questão da página 214. Então, eu vou contar 1, 2, 3 e vocês vão pausar, tá? Então, 1, 2, 3, pausa. Então, depois que voltaram, né, vamos continuar. As figuras geométricas espaciais arredondadas, como o cone, o cilindro, a esfera, são chamadas de corpos redondos, tá? Então, quando tem um formato arredondado, a gente denomina corpos redondos. E as figuras não arredondadas, que possuem várias faces, como o bloco retangular, o cubo e a pirâmide, são chamados de poliedros, tá? Vamos relembrar os elementos de um poliedro. Então, tem face, tem vértice e tem aresta, tá? Então, vamos retomar isso um pouquinho? Então, vamos ver aqui. Então, esse cubo, tá? Ele tem uma face, então vou colocar aqui face, tá? O lugar onde as arestas se encontram, a gente chama de vértice. Então, tem vértice. E
as linhas, né, que ligam um vértice ao outro, a gente chama de arestas, tá? Então, é isso. As arestas, os vértices e as faces, tá? Então, no caso, esse cubo tem 6 faces. Então, quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, tá? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, tá? Então, é isso, para vocês relembrarem. Então, vamos continuar? Vamos continuar, né? Agora a gente vai tratar de uma figura geométrica espacial específica. Então, um poliedro específico, que é a pirâmide. Então, a gente vai ver as pirâmides e suas planificações. Observe a imagem das pirâmides de Gizé. Essas estruturas foram construídas como tumbas reais para o faraó Quéops, Khafre e Menkaure. Estão localizadas no Egito. Então, essas são as pirâmides de Gizé, tá? E você sabia? Todas as pirâmides construídas pelos egípcios têm base quadrada e seu tamanho representa o poder do faraó para o qual ela foi construída. A pirâmide maior é chamada de Grande Pirâmide e foi construída há mais de 4.000 anos. Como o nome revela, essas construções lembram a figura geométrica espacial conhecida como pirâmide. Vamos lembrar algumas características das pirâmides? Então, as pirâmides têm uma base e têm faces laterais, tá? Então, toda pirâmide tem apenas uma base. As faces laterais de uma pirâmide são triângulos, senão não vira uma pirâmide. A base da pirâmide pode ser qualquer polígono. E as pirâmides recebem um nome de acordo com a sua base, tá? Então, a gente tem vários tipos de pirâmide. A pirâmide pode ter vários tipos de base, pode ser qualquer polígono a base. Então, sendo assim, as pirâmides vão depender, o seu nome vai depender, vai variar de acordo com a base que essa pirâmide tem, tá? Então, temos 6 exemplos aí. Pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base pentagonal, pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base heptagonal e pirâmide de base octagonal. Vou mostrar algumas aqui, ó, tá? Para vocês verem a base. Então, essa aqui é a pirâmide de base triangular, tá? A base dela. Então, todas as faces são triângulos, tá? E essas são as arestas, tá? Os vértices e a base é uma só, tá? Então, vamos ver agora a de base quadrada. Então, tá aqui, pirâmide de base quadrada, tá? Pirâmide de base pentagonal, olha lá, pirâmide de base pentagonal. Pirâmide de base hexagonal, olha lá o hexágono, tá? Tem 6 lados. Continua tendo uma base, o vértice de cima e mais os vértices de baixo e as arestas. E a pirâmide de base octagonal, que tem 8 lados, tá? Então, uma base, os vértices e as arestas. E as faces são triângulos. Beleza? Continuando. O total de vértices das pirâmides é igual ao total de vértices da base mais 1. Então, vê quantos vértices tem na base, tá? Mais 1 daqui de cima. Por exemplo, a pirâmide de base quadrada tem 4 vértices mais 1, isto é, 5 vértices.
Então, agora vocês têm algumas atividades para fazer. Prestem atenção agora que eu vou explicar quais atividades. Vocês vão responder as questões da página 218 e 219. Os adesivos estão na página 319. E depois vocês vão responder as questões 1 e 2 da seção Mãos à Obra, que está na página 244. E para finalizar, vocês vão responder as questões 1, 2, 3 e 4 do livro de exercícios complementares, que está na página 115, 116 e 117. Tá? Tá bem tranquilo essas questões. E aí, qualquer coisa, vocês podem me procurar, tá bom? Um beijão e até mais!